Sexta-feira de movimento maior nas rodovias por conta do feriado da Independência. Em poucas horas de operação, foram pelo menos 3 acidentes, um deles com morte. Vamos fazer um giro pelas principais cidades para te mostrar como está a preparação para receber os turistas. Caldas Novas tem novo decreto com regras menos rígidas. E na Chapada dos Veadeiros, a principal cachoeira está fechada por causa de Covid. As indústrias são pressionadas a economizar por causa da maior crise hídrica do país. Em Goiás, uma cartilha traz orientações para as empresas economizarem energia. Descontos e promoções no comércio prometem aquecer as vendas em setembro. Exemplo de inclusão. Intérprete de Libras traduz parto para pais surdos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje, agora 7 horas e 6 minutinhos. A gente abre essa edição de sexta-feira te mostrando aí que muita gente está colocando o pé na estrada, né, para aproveitar, viajar e curtir aí os dias de folga, já que tem feriado da Independência na terça-feira. Por isso, a gente vai para Anápolis para saber então com o Eduardo Idaló como é que está o movimento nas rodovias, né? Infelizmente aí a gente já tem registros de acidentes, viu? Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando com a gente, o J2. Pois é, como dá para perceber, o movimento já começou a ficar mais intenso nesse comecinho de feriado prolongado, mas como você disse, infelizmente esse feriadão já começou com acidentes nas estradas que cortam o nosso estado de Goiás. Para começar, hoje cedo, em Goiânia, um caminhoneiro precisou ser resgatado em meio às ferragens após bater na traseira de outro caminhão na BR-153. O caminhão que foi atingido na traseira chegou a subir na mureta que divide a rodovia e quase tombou. Teve acidente também em Itumbiara. A carreta que estava carregada com sementes de algodão tombou no entrocamento da BR-153 com a Avenida Celso Maeda. A suspeita é que tenha faltado freio na hora de fazer a curva. E em Águas Lindas, no entorno do DF, uma pessoa morreu na BR-070. O acidente foi na saída da cidade, perto do Rio dos Macacos. O motorista perdeu o controle do carro e caiu dentro de uma erosão que fica ao lado da pista. E por aqui, onde eu falo ao vivo nesse momento, na BR-414, como dá pra gente ver, olha só, o movimento está começando a ficar mais intenso, porque esse é o principal acesso para quem passa aqui por Anápolis. Olha só, a gente teve um probleminha aí, eu agradeço o Idaló então pelas informações, ele estava dizendo do movimento maior, né, vai dando esse horário aí 7 da noite, o pessoal vai saindo do trabalho, começa a pegar a estrada, então tem que ter muito cuidado para você que ainda vai sair de viagem também, viu? E agora então de Anápolis a gente vai para o sudoeste do estado para saber do Eduardo Marins como é que está a movimentação por lá, ali na região de Rio Verde, né? Boa noite então para você, Eduardo, conta pra gente como é que está por aí. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente fala ao vivo da BR-060 aqui em Rio Verde, que liga para a cidade de Jataí, também Goiânia. A gente está no perímetro urbano e o movimento por aqui já é bem intenso, viu? A gente até consegue ver que os carros, bastante carros, caminhões, bem diferente de dias normais, viu? E a PRF informou que nos dias de operação não haverá restrição aí de veículos, mas os cuidados devem continuar, viu? Até porque mais policiais vão estar nas rodovias fiscalizando naquelas infrações que todo mundo já conhece, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e infelizmente também o não uso do cinto. Portanto, muita atenção você que vai pegar a estrada. Outro alerta que a gente deixa em relação às queimadas, que são comuns agora nessa época do ano. Se você passar por um trecho que tem queimada, tem fumaça, reduz a velocidade justamente para evitar aí acidentes de trânsito. E outro alerta também é para quem vai pegar a estrada naquela pista simples. A gente tem muitas rodovias estaduais que estão nessas condições, portanto, muita atenção, viu? A PRF está nas rodovias, segue fiscalizando para você que vai descansar, vai curtir os próximos dias. Uma boa viagem e todo cuidado é necessário, né, Gabi? Volto contigo. Todo cuidado, né? Ainda mais sem restrições, mais caminhões nas rodovias, né? Muito obrigada pelas informações.
E um caminhão pegou fogo na GO 217 em Piracanjuba, no sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carga, que era de papelão, facilitou demais esse incêndio. Foi preciso usar 2 caminhões-pipa para conseguir apagar as chamas e evitar também que o fogo se alastrasse na vegetação ali às margens, ali na estrada. Não teve registro de nenhum ferido. Uma pessoa que passava aí pela rodovia viu esse caminhão pegando fogo e chamou o Corpo de Bombeiros. Aí, chegando lá, a equipe não encontrou o motorista e até agora, então, ele não foi localizado. Feriadão de 7 de setembro chegando e, claro, como a gente está falando aí de movimentação, rodovia, bate aquela vontade de viajar, não é mesmo? Mas é bom ficar atento, né, como a gente está dizendo aí, por conta de acidentes e também uma outra preocupação, que o cenário ainda não é, gente, o ideal. E as principais cidades turísticas aqui do estado continuam com algumas regras para evitar aglomerações e também, claro, a disseminação do coronavírus. Para entrar em Pirenópolis, o visitante tem que apresentar o comprovante de reserva em hospedagens ou em atrativos naturais. A ocupação de pousadas e hotéis pode chegar até a 65%. Bares e restaurantes podem funcionar até a meia-noite. A secretária de Turismo da cidade disse que uma força-tarefa vai fiscalizar o cumprimento das regras. E quem desobedecer pode ser multado. A nossa expectativa para esse feriado é um pouco mais alta do que esses últimos que vivemos em pandemia esse ano, né? Tendo em vista de que, à medida que a vacinação avança, é natural que as pessoas se sintam um pouco mais à vontade para fazerem as suas viagens, né? Mas, de qualquer forma, um recado importante, Patrícia, que a gente vem dando e vem, na verdade, pedindo aos nossos turistas é que tenham um comportamento consciente e responsável. A Prefeitura de Cavalcante informou que está proibido o consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes. As vendas podem ser feitas apenas por delivery. E as pessoas também não podem circular pela cidade após as 11 horas da noite. A Cachoeira Santa Bárbara, uma das mais famosas da região da Chapada, continua fechada, assim como as cachoeiras vizinhas Candaru e Capivara. A interdição vai até o dia 19 de setembro, porque 13 calungas que vivem no povoado foram diagnosticados com a Covid-19. O governo de Goiás não deu ponto facultativo para os servidores. Portanto, segunda-feira, dia 6 de setembro, o expediente será normal nas repartições públicas do estado. O trabalho só será suspenso mesmo no feriado da Independência, dia 7 de setembro. Já os servidores públicos municipais vão emendar o feriadão. A liberação feita pela Prefeitura de Goiânia deve aumentar ainda mais o movimento nas cidades turísticas do estado. Em Caldas Novas, um novo decreto flexibilizou as restrições. Bares e restaurantes podem funcionar até às 3 horas da madrugada. Hotéis, pousadas e flats podem receber até 75% da capacidade máxima. Apresentações artísticas poderão acontecer seguindo os protocolos. Apesar do relaxamento das medidas, o prefeito alega que haverá fiscalização. Nós estamos tratando ele com muita responsabilidade, primeiramente, né? Porque nós ainda vivemos um momento crítico no país, né? E Caldas é uma cidade que recebe turistas de todo o país. Nós preparamos protocolos, temos trabalhado o comércio, a hotelaria, no sentido de fiscalizar, no sentido de orientar, né, também as empresas, as instituições. E agora a gente vai falar de vacinação para te mostrar que em Anápolis acabaram as vacinas para a primeira dose contra a Covid. A cidade só está vacinando a segunda dose. E nesse sábado agora vai ter mutirão. As 4.000 doses de vacina contra a Covid que chegaram em Anápolis essa semana acabaram em um dia. Agora, quem aguarda a aplicação da primeira dose vai ter que esperar uma nova remessa, prevista para chegar quarta-feira que vem. Enquanto isso, cerca de 15.000 pessoas já podem receber a segunda dose. A diretora de Vigilância em Saúde diz que tem estoque suficiente para a dose complementar. Por isso, vai ter mutirão nesse sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Todas as pessoas que têm previsão escrito no seu cartão de receber a dose até o dia 13 de setembro, poderá realizar a sua dose neste sábado. Então essa é uma ação de antecipação que vai acontecer exclusivamente no sábado.
Os 9 postos de vacinação na cidade vão funcionar neste sábado. Depois fecham e só reabrem após o feriado de 7 de setembro. A partir de quarta-feira, o Ginásio Internacional terá 2 equipes de vacinação. O drive-thru vai continuar funcionando normalmente. E lá dentro do ginásio será montado um posto fixo para pedestres, já prevendo o período chuvoso que poderá reduzir o movimento em outros postos da cidade. A partir de quarta-feira, verifique os postos que estarão funcionando, porque nós teremos algumas alterações em relação a posto de vacinação. Pois é, e Jataí está vacinando primeira dose, viu? É para quem tem 18 anos e pela primeira vez foi no formato drive-thru. Maior de idade e vacinada, combinação perfeita para Letícia. Mais tranquilidade, mas tem que continuar tendo os mesmos cuidados, né? Mas pelo menos mais aliviada. A vacina chegou para quem tem 18 anos aqui em Jataí, mas muitas pessoas que já passaram dessa idade, por algum motivo ainda não tinham conseguido a imunização, aproveitaram o drive de hoje para receber essa dose tão aguardada. Depois de algumas tentativas que não deram certo, a Bruna, que está na casa dos 20, vacinou. É bom, né, poder fazer parte desse momento e a gente poder entender que a vida vai continuar com mais esperança, né? Para carimbar a vacina contra a Covid no cartão, não tem problema ficar algumas horas se equilibrando na moto e no sol. No caso do Daniel, mais de uma vez. Toda vez que eu chegava, já tinha preenchido as vagas. Agora deu certo. E casal que vacina junto, comemora junto. Uma sensação muito boa, né? Porque várias tentativas perdidas aí, mas graças a Deus hoje, com sucesso hoje. É um alívio, né? Finalmente, depois de tanto tempo. Mudando de assunto, gente, segue foragido o barbeiro suspeito de matar a golpes de faca a ex-companheira, enquanto a mulher estava dormindo com a filha, um adolescente. O Eduardo Dalon, então, volta com mais informações para a gente. Oi, Gabi, boa noite mais uma vez. Pois é, esse crime brutal aconteceu nessa madrugada aqui em Anápolis, no bairro Jardim das Oliveiras. Era por volta de 3h30 da manhã, quando o barbeiro, ex-companheiro dessa mulher, da Pauliana Gomes de Lima, de 37 anos, invadiu a casa dela, armado já com essa faca, né? Ele estava bastante nervoso, segundo informações que a filha passou para a polícia. A Pauliana, ela estava dormindo na mesma cama que a filha de 15 anos. Ele chegou extremamente nervoso e já atacou a mulher enquanto ela estava dormindo. Ele deu pelo menos 15 facadas na mulher. A filha, extremamente assustada, saiu correndo pela rua pedindo socorro. Uma equipe do SAMU chegou na casa para constatar a morte da Pauliana Gomes de Lima. O corpo foi levado para o IML e até então está foragido esse barbeiro. O caso já está sendo investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios, mas até agora não tem pistas desse homem que cometeu aí esse crime brutal essa madrugada aqui em Anápolis. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Absurdo. Gabi. Um absurdo mesmo. Muito obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil investiga a morte de um caminhoneiro no início da semana em uma fazenda de grãos em Cristalina. Pai de 3 filhos, Francisco de Paulo Bispo Teixeira trabalhava como motorista de caminhão há 15 anos. Ele era uma pessoa maravilhosa, muito alegre, muito pra cima, muito alto astral, muito trabalhador. Pauliane falou com o pai pela última vez na noite de terça-feira. Ela conta que Francisco estava impaciente, esperando em uma fazenda de Cristalina para descarregar uma carga de feijão que trouxe da Bahia. Consta no boletim de ocorrência que houve uma discussão entre Francisco e o supervisor da fazenda, onde ele esperava para descarregar o caminhão. A Polícia Civil suspeita que o supervisor atirou em Francisco. O caminhoneiro chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital do Gama. No local do crime, a polícia militar encontrou manchas de sangue perto de uma moto, uma faca e um capacete quebrado também com manchas de sangue. Os militares foram até a casa do suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. Esse cidadão ele já se encontra identificado, a Polícia Civil envia diligências com a finalidade de localizá-lo para que ele seja ouvido.
Francisco tinha 44 anos e, além dos filhos, deixa um neto e uma relação de apenas 2 meses. Nunca mais a gente vai ver ele, nunca mais. A gente tentou contato com a empresa onde aconteceu esse crime, mas a gente não foi atendido. Agora a gente fala do motorista de ônibus de Anápolis que foi queimado por uma mulher. O Alisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, segue internado no UGOL aqui em Goiânia, depois de ter sido transferido de helicóptero do Hospital Estadual de Anápolis para cá. O estado de saúde dele é grave e instável, segundo os médicos. Ele teve 80% do corpo queimado e o último boletim médico diz que o motorista foi extubado hoje à tarde e também passou por uma traqueostomia para ajudar agora na respiração. 7h23, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás lançou hoje uma cartilha com orientações para o pessoal economizar energia, só que é nas empresas, viu, para aproveitar o programa de desconto do governo federal. O setor que é responsável por mais de 40% do consumo no país vive um momento de preocupação diante da pior crise hídrica dos últimos anos. A possibilidade aí de um apagão ameaça as atividades. Diminuir a conta pode ser um alívio numa época de alto custo de produção. O galpão já foi construído com algumas telhas transparentes para diminuir o uso das lâmpadas. Isso deu uma boa economia para a cerealista que fica em Aparecida de Goiânia. Melhorou mais quando as luminárias fluorescentes foram trocadas por outras de LED. Economia de 4% na conta de luz. Mas há 3 anos a empresa quis buscar mais eficiência e descobriu que desperdiçava energia no sistema de ar comprimido. Foi só colocar a equipe de manutenção para caçar os vazamentos que a conta de energia veio mais barata. Isso foi internalizado, agora virou rotina, né? Então todo mês a gente faz essa busca, né? Essa manutenção preventiva com relação aos vazamentos da rede de ar comprimido. No primeiro ano, os reparos nos vazamentos trouxeram uma economia de R$30 mil na conta de luz. No segundo, R$40 mil. No país, a indústria, de modo geral, é responsável pelo consumo de 41% da energia elétrica distribuída. Por isso, a Federação das Indústrias de Goiás lançou uma cartilha com orientações para que os empresários implantem alternativas para reduzir o consumo. O setor tem mais de 20 mil empresas do ramo no estado. Como é que se deve tratar os motores, o ar-condicionado, o elevador e uma série de outras coisas que vão fazer com que tenha uma economia substancial na conta. Tomando esses cuidados, nós não vamos ter apagão no Brasil. Para a indústria seria um desastre ter um apagão. Logicamente, para todo mundo é um desastre ter um apagão. Agora que nós estamos aí tentando recuperar a economia, poderia frustrar esse crescimento desse ano e do ano que vem. Diante da crise hídrica que o Brasil enfrenta, o governo lançou um programa que vai dar descontos na conta de luz para quem reduzir o consumo. A cada 100 kW economizados, ganha um bônus de R$50. Os motores são o coração de qualquer indústria. Eles fazem andar a linha de produção e a maioria funciona com eletricidade. Aqui na Cerealista, 85% do gasto com eletricidade vem desses equipamentos. Por isso, a ideia agora é aproveitar esse incentivo do governo com desconto na conta de energia elétrica para trocar os motores antigos por outros mais eficientes. A substituição deve trazer uma economia de 20% a 30%. Em pouco tempo, o investimento nos novos motores estará pago. Vale a pena. Acho que toda a indústria precisa participar, toda a indústria tem um ponto de melhoria. Isso faz com que sobre energia, né, e a gente não tenha que gerar energia através das termoelétricas aí, que é uma energia mais cara, né? Gente, esse inverno tá muito diferente, né? Nem parece inverno, tem sido de muito calor no estado inteiro. Isso é bom para muitos comerciantes, viu, que estão aproveitando agora para vender alguns itens que são essenciais nesse calorão. O inverno ainda nem acabou e o calorão está presente praticamente todos os dias, sem contar o tempo seco. Vale tudo para fugir das altas temperaturas. Aí tem que ter a sombrinha, né? A gente fica cansada, chega no final do dia, você tá até fraca de tanto transpirar. Agora são 4 horas da tarde, estamos com 33 graus e a umidade do ar chegando a quase 16% segundo o CIMEGO.
Isso significa estado de alerta. Mas para os próximos dias, os climatologistas acreditam que a umidade possa chegar aos 11%. Cenário bom para alguns comerciantes. Nesta loja de móveis e eletrodomésticos, o estoque de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores precisou ser reforçado. As vendas já apresentam um aumento de 50%. Como o cliente está passando calor, ele vai querer de pronta entrega. Então, quanto antes você comprar, você compra mais barato e consegue vender mais barato. E se tem calor, tem gente tomando sorvete. O seu José é dono desta sorveteria que o diga. Para dar conta da demanda, a câmara fria precisa ser estocada toda semana. E a equipe também precisa de ajuda. Nessa época, além dos funcionários fixos, geralmente, principalmente final de semana, a gente tem que estar contratando diaristas, às vezes até 3 ou 4 a mais do normal. Sábado de céu claro em todo o estado, faz 37 graus no oeste. A mínima é de 14 no sudoeste goiano. Não tem previsão de chuva para o final de semana. A umidade do ar continua baixa no período da tarde. Veja como fica o tempo em Jataí. Mínima de 14 e máxima de 33 graus. Umidade em 15%. Em Uruanã, no Vale do São Patrício, o fogo destruiu 3 alqueires de um bananal e outros 18 de pastagem. Uruana, Milhares de bananeiras ficaram destruídas. Não sobrou nada aí no caminho do fogo. O mato seco fez com que as chamas se espalhassem, alastrassem rapidamente. Os bombeiros usaram então abafadores, bombas costais e sopradores para fazer aquele acero também e evitar que esse fogo se alastrasse para outras áreas. Em Jataí, um homem foi preso suspeito de crime ambiental. Com ele, a polícia encontrou cerca de 5 quilos de platina, que é um minério que teria sido extraído de forma ilegal no estado de Mato Grosso do Sul. Para a polícia, o suspeito disse que estava trazendo essa platina, então, para vender aqui em Goiânia. O homem já tinha sido preso antes com explosivos, E ele foi levado para a Polícia Federal de Jataí. Começou hoje, gente, a 3ª edição da Semana Brasil. É uma campanha no comércio que vai até o dia 13, com descontos e também promoções. Essa aí é uma estratégia, para levar até o consumidor várias compras agora no mês de setembro e dar uma movimentada no comércio. A decoração na porta desse shopping Valparaíso de Goiás anuncia: tem loja com promoção. Eu vim ao shopping para ver os produtos que saiu na Semana Brasil. Eu estou pensando em levar um vestido para mim hoje. A 3ª edição da campanha vai até o dia 13 deste mês, tanto no comércio quanto no varejo. Com essa campanha, a gente tem uma expectativa de vender 10 a 15% a mais em relação ao ano passado, na mesma data. Por acontecer no mês da independência do nosso país e também por setembro não ter uma data assim tão forte para as vendas do comércio, a Semana Brasil deste ano quer aquecer a economia, que já vem sofrendo um grande impacto com a pandemia do coronavírus desde o ano passado. Seu Antônio Francisco estava precisando de um celular. Pesquisou e agora está levando um novinho para casa. Estou levando, escolhendo o plano que eu quero, Mas antes de decidir pela compra, seja no dinheiro ou no cartão, é importante ficar atento para que o consumo não se torne dívida e estoure o orçamento. É fazer uma pesquisa para analisar, inclusive com a forma de pagamento, Hoje, se você vai fazer parcelado, qual é a empresa que cobra menos juros, quais são as parcelas que estão acessíveis ao seu bolso, à sua condição de pagamento. Bom para todo mundo, Foi lançado hoje em Caldas Novas o projeto Goiás Fomento na Rota do Turismo. Cerca de 84 milhões de reais vão ser investidos nos 10 polos turísticos aqui de Goiás. 50 milhões só em Caldas Novas. A cafeteria do Fernando, em Caldas Novas, funciona há 20 anos. Pela primeira vez, o comerciante teve que fechar as portas por quase 5 meses por causa da pandemia. Funcionários foram demitidos e as contas foram acumulando. A saída foi recorrer à linha de crédito do Goiás Fomento. Eu não tinha como marcar as despesas de aluguel, funcionário e fornecedores. Caldas Novas é a primeira parada de lançamento do programa Goiás Fomento na Rota do Turismo. A cidade foi escolhida para receber a abertura do projeto por ser o maior polo turístico do estado e um dos maiores do interior do Brasil. O governo pretende disponibilizar até o fim do projeto 84 milhões de reais em linhas de crédito. E grande parte desse dinheiro
vai ficar em Caldas Novas. Um auxílio da Goiás Fomento para poder a retomada ser de uma forma que cubra essas despesas que eles tiveram e eles possam ter um fundo de caixa que absorva esse problema nesse momento tão importante. O Goiás Fomento vai beneficiar as 10 regiões turísticas de Goiás. Até o momento, mais de 38 milhões de reais já foram disponibilizados para quase 600 negócios. A linha de crédito pode ser usada para capital de giro e também para investimentos. O objetivo do projeto é trazer uma perspectiva de retomada para os comerciantes ligados ao turismo. As condições são facilitadas. O juro é de 5% ao ano, corrigido pela Selic, e os prazos variam aí de 60 meses até 240 meses, dependendo da aplicação do recurso. O Tiago trabalha com transporte de turistas em Caldas Novas e já está pensando em pedir o crédito. Na verdade, aquisições de novos bens, pois a empresa hoje está maior que antes da pandemia e a gente está precisando renovar a nossa frota.